Olá, eu sou o acadêmico Edilei da Silva Costa, acadêmico de Gestão Pública do Polo de Rorainópolis. Eu vou falar um pouco sobre princípios tributários, entendeu? E os princípios tributários, eles, em regras e garantias estabelecidas principalmente na Constituição Federal, para limitar o poder do Estado e criar e cobrar tributos. Criar e cobrar tributos, entendeu? Os tributos são importantes para o funcionamento do Estado, pois os recursos arrecadados são utilizados para manter serviço público como saúde, educação, segurança, como eu estava falando, né? Saúde, educação, segurança, a infraestrutura do município, do estado, entendeu? E etc. O Estado também, ele não pode cobrar tributos de qualquer maneira. Esses tributos, eles são todos baseados em leis, entendeu? Que essas leis que regem os tributos. O Estado, ele não pode inventar um tributo para cobrar dos cidadãos, entendeu? Um momentinho. Um dos principais princípios do tributo é a legalidade. A legalidade determina que em nenhum tributo pode ser criado ou aumentado sem que exista uma lei estabelecendo essa cobrança. Ou seja, o Estado não pode simplesmente decidir que uma pessoa esse princípio é muito importante para a proteção do contribuinte. Outro princípio é o princípio da igualdade, também chamado de isonomia tributária. Ele estabelece que contribuintes que estejam em situações semelhantes devem receber tratamento tributário semelhante. A intenção é evitar privilégios ou discriminações injustificadas na cobrança dos tributos. Muito importante esses princípios, entendeu? Que é para... Temos também o princípio da irretroatividade. Esse princípio, ele impede que uma lei tributária nova seja utilizada para cobrar um tributo sobre atuações que aconteceram antes que essa lei entrasse em vigor. Esse é o princípio da irretroatividade. Dessa forma, o contribuinte não pode ser surpreendido com uma nova cobrança relacionada a um fato que ocorreu quando aquela obrigação ainda não existia. Entendeu? Outro princípio importante é o da anterioridade. Ele existe para evitar que o contribuinte seja surpreendido com uma nova cobrança tributária. Em regra, quando um tributo é criado ou aumentado, a Constituição estabelece que determinados prazos devem ser respeitados antes que a cobrança possa ser realizada. Assim o contribuinte tem um período para se organizar, entendeu? Também temos o princípio da capacidade contributiva, que está relacionado à capacidade econômica de cada contribuinte.
A Constituição estabelece que sempre que possível, os contribuintes devem considerar essa capacidade, em termos simples, que possui maior capacidade econômica, pode contribuir mais, enquanto aqueles que possuem menor capacidade econômica, ele vai ter que contribuir menos, entendeu? Esse é o princípio da capacidade, entendeu? E é mais ou menos isso daí que eu tinha para falar sobre os princípios tributários. E se a gente for entrar diretamente na parte de princípios, a gente vai terminar aqui, vai ser ao menos 50 minutos de vídeo, porque é muito. A lei tributária, ela veio com muitos princípios. Tchau e obrigado.